Oi, bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, estamos ouvindo sim. Eu Olá, apresento. bom dia. Ouvimos Eu, sim. eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu apresento um trabalho agora. Acho que vocês têm que me direcionar para onde eu vou apresentar, né? É isso? Isso. Tá. Eu vou passar o vídeo da sua apresentação, aí depois tem só o período de debate Tá. do trabalho. O vídeo vai ser passado na sessão, depois tem o debate. Como. Tá, entendi. Tá bom. Isso. Ok. Matheus, falta mais um apresentador do primeiro trabalho. Espera, como que a gente faz? Olha, eu acho que é o que eu falo sempre, né? Reunião online não tem trânsito. É, A gente temos que valorizar quem já está aqui, né? Então, a gente, vamos começar com o pessoal que está aqui. então, E se for combinado. entrando, a gente faz a apresentação dos demais. Tá bom. Você quer fazer a abertura? Estou aqui terminando de organizar, porque fazer em casa com duas crianças é meio complicado. Então, primeiro dar um bom dia a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui moderando essa sessão, né? Li todos os trabalhos, assisti os vídeos dos trabalhos e muito me encheu de alegria ver tanto trabalho com consistência, debatendo questões tão importantes, não só para a academia, mas para a sociedade, né? Que é para quem a gente tem que devolver o que a gente faz. Nós temos uma organização agora, vai apresentar o vídeo de vocês, depois a gente vai abrir para discussões e depois a gente faz uma conversa no final, um pouco elencando as discussões dos trabalhos, né? Somos 3 trabalhos, temos o trabalho das concessões, da concessão urbanística e os outros 2 trabalhos que se aproximam muito, tem um debate muito próximo da questão previdenciária. Então, parece que eles dialogam bastante, vai dar bastante reflexão aqui em conjunto. Então, eu queria dar um bom dia a vocês, parabéns pela aprovação, parabéns pelo trabalho que vocês organizaram, e é uma satisfação aqui estar dialogando com tanta gente, com tanto cérebro pensante aqui. Então, bom dia a todos. Eu sou Isabel, eu sou da UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, e vou participar com vocês como debatedora e assistente também. Então, eu vou passar os vídeos de cada apresentação e depois a gente tem um período de debate de cada vídeo. No caso, só o primeiro trabalho que não enviou vídeo, que pelo menos no sistema não está aparecendo vídeo. Aí, se a pessoa puder apresentar, tem 8 minutinhos para fazer a apresentação do trabalho. No caso, é o Ailton Ramos. Eu acho que ele ainda está conectando. Está conectando. Então, deixa eu aproveitar que ele está conectando, porque eu percebi que eu não me apresentei, né? Eu sou o Matheus Santos, eu sou formado em administração pública, com mestrado em ciências sociais e estou terminando agora o doutorado em política científica e tecnológica pela Unicamp, né? E como professor de administração pública e tal, fui convidado aqui para moderar o trabalho junto com vocês. Ailton, você está aí? Eu acho que ele está até sem áudio. Apareceu aqui que ele estava conectando no áudio, estava escrito, assim, mas não sei se deu certo. Não sei se ele está nos ouvindo também. Então, a gente poderia fazer primeiro, começar pelo trabalho 2, depois, na hora que ele estabilizar, a gente
passo para o meu trabalho. Só um instante que eu vou colocar o vídeo. Oi a todos, eu sou Martim. Você estava conseguindo escutar ou não? Deu para ouvir, sim. Eu me escutei, umas 2 palavras que rolaram aqui. Jaio, sou professor da IASH USP e estou aqui para apresentar este trabalho que é, em grande medida, derivado da dissertação de mestrado do Marcelo Fernandes, recentemente defendida, e também teve contribuições minhas e do professor Eduardo Caldas, também da IASH. Bom, o artigo é sobre o Programa Nova Luz, e o Programa Nova Luz é o mais recente de uma sequência de projetos de intervenção urbana que incidiram sobre a região da Luz, ali no centro de São Paulo, né? Tem um trabalho anterior do Marcelo e meu, em que a gente faz esse histórico, mostra como todos esses projetos foram mal sucedidos, e nesse trabalho em especial que eu estou apresentando, a gente se concentra sobre o Nova Luz, né, que é o mais recente deles. Em particular, a gente fala da aplicação de um instrumento urbanístico específico, né, na época inédito, nunca tinha sido usado em São Paulo, nem no Brasil, que é a concessão urbanística, né, que foi digamos assim, o diferencial do programa Nova Luz. É uma tentativa de usar a concessão urbanística como instrumento de política urbana. Bom, resumidamente, o que é concessão urbanística? É isso que está aqui, né? É um mecanismo pelo qual a prefeitura concede a um agente privado, pode ser uma empresa, um consórcio de empresas, uma área delimitada da cidade durante um prazo, né? Ou seja, uma concessão de uma área da cidade ao longo durante esse período, esse prazo do contrato, o concessionário se obriga a fazer um conjunto de melhorias naquela região da cidade, em troca, ele obtém o direito de explorar comercialmente os imóveis compreendidos dentro do perímetro de concessão, né? Bom, essa aqui é a região da Luz em São Paulo, essa aqui é a área que foi objeto de concessão no Nova Luz, né? E vamos então falar dos objetivos do trabalho. A gente procurou então analisar a concessão urbanística enquanto instrumento urbanístico ou de política urbana, né? E também analisar os instrumentos de política pública por meio dos quais esse instrumento de política urbana foi operacionalizado, né? Objetivos específicos são esses 3: entender o que é a concessão urbanística, detalhar a experiência de utilização, a experiência histórica de utilização na área da Luz em São Paulo, e propor uma reflexão sobre por que não deu certo, né? Esses objetivos, né, acho que já deu para ver que partem de uma interpretação de que a concessão urbanística é um instrumento urbanístico, né, e, ao mesmo tempo, é formada por um conjunto de instrumentos de política pública, né, o que nos leva ao referencial teórico adotado no artigo, né? Então, a gente usou basicamente 2 literaturas. Uma literatura que é a literatura de instrumentos urbanísticos, né,
que, enfim, é um conceito muito prezado pelos urbanistas, né, pelos arquitetos e urbanistas, né? Está aqui os dois principais autores que a gente utilizou, que é o João Sete, o Itaquer Ferreira e a Raquel Honig, né? E a literatura de instrumentos de políticas públicas, que vem de um outro lugar, vem da sociologia da ação pública, né? E a gente procura, então, acoplar essas duas literaturas, mostrando como que instrumentos de intervenção urbana, instrumentos urbanísticos, eles precisam de instrumentos de políticas públicas para serem operacionalizados, né? Eu gostaria muito de detalhar um pouco mais isso, mas não dá tempo, né? Mas a gente se baseou também numa tipologia de instrumentos de políticas públicas desenvolvida pelo Hood, né? O Hood é um autor que mostra como que os instrumentos de política pública, dependendo do tipo de recurso em que eles estão baseados, podem se caracterizar em quatro tipos, né? Instrumentos de autoridade, baseados no poder de mando do poder público, instrumentos de nodalidade, instrumentos de tesouro de recursos e instrumentos de organização, né? Quanto mais para aqui nesses, né, nos dois primeiros nós estamos falando de instrumentos, principalmente no primeiro, instrumentos que envolvem uma implementação top-down. Quanto mais a gente desce aqui nessa escala, a gente vai para implementações mais participativas, né? Instrumentos que envolvem mais a sociedade e os grupos, os diferentes grupos no desenho e na implementação das políticas, né? Bom, o que a gente fez, né? Baseados na tipologia do Hood, nesses quatro tipos de instrumentos, nós fizemos o seguinte: a gente procuramos listar todos os instrumentos que foram mobilizados, todos os instrumentos de política pública que foram mobilizados na concessão urbanística do programa Nova Luz, né? E procuramos classificar nos tipos da tipologia do Hood, né? Um primeiro resultado foi esse, né? Quer dizer, aqui você tem os 13 instrumentos que foram pensados, né, para a implementação da concessão urbanística, e a gente vê que você tem uma certa concentração em autoridade e tesouro, né? E um número muito pequeno de instrumentos baseados em nodalidade e organização, que são os mais, digamos assim, os mais participativos, né? Só isso aqui já dá uma ideia de que o programa se baseou em instrumentos top-down, né? Se a gente considerar que esses são os instrumentos projetados, mas nem todos foram utilizados de fato, né? A gente vai ver que essa concentração aumenta, né? Aqui você tem os instrumentos que de fato foram implementados, né? Tem alguns que chegaram a ser programados, mas não aconteceram, né? E aqui a gente tem uma concentração ainda maior em autoridade, né? Bom, resumidamente, essa é a análise que a gente fez, e essa análise nos permite, enfim, concluir que a concessão urbanística da Nova Luz, do programa Nova Luz, iniciou a sua tentativa de implementação baseada basicamente em instrumentos de autoridade, né? Isso a gente interpreta como um dos motivos do programa não ter encontrado apoio em grupos de interesse, né? E uma das razões pelas quais a tentativa não chegou a um bom termo, né? Resumidamente é isso. Obrigado. Isabel? Só um instante. Tá. Eu coloquei no chat o link do vídeo, que eu esqueci de colocar no inicinho.
essa foi a apresentação do que seria o segundo trabalho, que é a concepção urbanística e seus instrumentos, o estudo do programa Nova Luz. Os autores foram Marcelo Ricardo Fernandes, Martim Jaio e Eduardo de Lima Caldas. Alguém quer fazer algum comentário ou falar alguma coisa? Pode Com ficar à vontade. certeza. Bom, primeiro, parabéns para os autores, viu, professor? No meu mestrado em Ciências Sociais, eu estudei a revisão do plano diretor da cidade de Araraquara, que é aqui no interior de São Paulo, né? E eu acho que esse debate sobre a construção do urbano, né, é uma coisa que me parece que a gente ainda não avançou, né? Eu tô meio falando essas coisas porque a cidade de São Carlos, não sei se vocês conhecem aqui, São Paulo, aqui perto de Araraquara, de Ribeirão, acabou Tive umas duas de ser vezes. alagada. Ah, já esteve. Duas Acabou de vezes. ser alagada por uma chuva ontem que durou nem uma hora e foi destruída o centro, as pessoas quase faleceram lá. E aí me ligam, né? E aí, vamos fazer um debate sobre urbana? Eu comentei com um jornalista, falei assim, olha, desculpa, mas eu vou participar de um evento agora cedo e eu já estou cansado de falar que não dá para ficar inventando a questão, deixando tarde, né? Tardiando o debate da ocupação urbana, porque já está infringindo, inclusive, na sobrevivência humana, né? As pessoas não estão absorvendo. E quando eu li o trabalho de vocês, cara, primeiro assim, parabéns pela contextualização que vocês fizeram, né? É difícil, as pessoas não colocam todas essas variáveis nos debates, né? Da administração pública. Então, colocar o que orientou a reforma da administração pública ali no governo Fernando Henrique, junto com o Bresser, apesar de adorar o professor Bresser, qual foi a orientação política e até mesmo qual é a orientação ideológica, né? Parece que a universidade, às vezes, se abdica de lembrar quais são, né, as variáveis que estão influindo aí na construção, principalmente de políticas públicas, né? Parece sempre uma conversa meio que, às vezes, que ingênua, né? E não pode ser. Eu acho que nós temos que olhar do jeito que vocês olharam. E aí vocês usam o RUT nessa construção das quatro formas de construir esses instrumentos, né? Que é a autoridade, a nodalidade, o tesouro de organização. E na hora que vocês usam essa lupa para olhar o programa Nova Luz, resolve, como o seu vídeo fala, né? No meio do artigo, ele já dá o direcionamento. Na hora que você olha com essa lupa, você identifica que é um programa que tinha ali um viés mercadológico tal, e que teve dificuldade em transformar ele no que vocês vão chamar de uma arena uma arena democrática de disputa legítima de interesses, né? Vocês não usam esse termo legítimo, mas é nesse indicativo que vocês estão colocando. E não consegue transformar isso. No momento que não consegue transformar isso, o programa, obviamente, ele não conseguiria se tornar eficaz como a maioria dos programas de ocupação urbana, né, que decidem aí para uma aproximação do mercado, nada contra o mercado urbano, mas que não consegue absorver a importância da dinâmica da vida na cidade, né? E aí eu fiquei muito mais curioso, professor, eu até procurei depois, mas com o tempo eu não continuei a busca, de acessar a dissertação, né? Porque esse desencontro que vocês colocaram entre participação e investimento, entre interesse e a participação de quem ocupa aquele espaço, é um pouco do que eu tenho debatido pessoalmente nessa questão de ocupação urbana, né? Como que a gente constrói um ambiente onde a gente consiga entender a legitimidade dos interesses, né? A legitimidade do mercado imobiliário, a legitimidade do empresário, seja do comércio, seja de qualquer outra coisa, mas que compreenda que a cidade hoje, o espaço urbano hoje, ele é o espaço por excelência da vida humana, né? A maioria dos seres humanos estão em espaço urbano e isso reflete, né? A qualidade vai refletir na saúde, a qualidade do transporte vai refletir na dedicação
no trabalho. Então, toda essa compreensão que o mercado, inclusive, tem que começar a absorver, né? Que na hora que a gente debate a ocupação urbana, está debatendo a qualidade de vida. E aí, essa curiosidade que me ficou, e eu vou fazer só essa pergunta, depois de fazer essa introdução, é se a dissertação, porque eu entendo que o artigo ele tem uma limitação de tempo, ele tem limitação de página, não tem problema. Mas se a dissertação vocês pensaram em abordar a questão da gentrificação, né? Que me parece que o programa... eu conheci o programa de forma superficial, fui conhecer mais detalhadamente agora, com o trabalho de vocês, mas me parece que o programa não tinha essa preocupação, né? A gentrificação, só para quem está aqui nos acompanhando, vai nos assistir depois, é aquele fenômeno, quando você remodela um ambiente urbano com uma nova orientação de comércio, uma nova forma de ocupação, e acaba, inclusive, excluindo pessoas de baixa renda daquele ambiente, né? Seja de moradia, seja pessoas que moravam ali, ou seja pessoas que frequentavam aquele ambiente. É um fenômeno que a gente tem visto em muitas grandes cidades, e me parecia que o programa Nova Luz não tinha essa preocupação, né? E eu, pelo que eu li de vocês, realmente não coloca. Se vocês pensaram, se isso está na dissertação ou está no horizonte, porque o senhor também fala que é um trabalho contínuo, né? Que vocês vêm fazendo. Ok, Matheus, obrigado pelos comentários. Eu respondo agora, a gente vê se mais alguém quer comentar. Qual que é a melhor dinâmica? Pode responder. Tá, então vou fazer alguns comentários sobre o trabalho em cima das colocações super interessantes do Matheus. Primeiro começar dizendo que o ideal seria que o Marcelo, que é o principal autor do trabalho, estivesse aqui apresentando, né? Mas, enfim, uma série de questões pessoais e profissionais, ele não tinha como se inscrever e participar aqui do SEMEAD, né? Então, a gente já está fazendo essa discussão com uma perda, porque realmente seria mais bacana se quem mais colocou a mão na massa, né? Eu fui orientador da dissertação. A dissertação, ela foi defendida há pouco tempo, aí eu não sei se ela já está no banco de teses da USP, deve estar, ou se não tiver, deve estar para ser publicada no teses.usp.br. E ali, em busca de palavra-chave para o nome do autor, alguma coisa assim, se encontra facilmente. Mas eu não sei te dizer se já está lá ou esses processos, até por conta da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, os funcionários e tal, talvez tenha atrasado o processo de disponibilização do trabalho. Ele foi defendido há uns 3 meses, 2 meses e pouco atrás. De fato, a gentrificação é um problema que não diz respeito só a esse programa, né? Se você olhar, e aí sim tem um trabalho anterior do Marcelo e meu que já está publicado, que a gente cita ali nas referências do artigo, a gente são 4 grandes projetos que incidiram sobre essa região, né? Para quem não é de São Paulo, não está familiarizado, é a região de São Paulo, ali bem no centro da cidade, onde tem a área que acabou sendo, né, pejorativamente conhecida como Cracolândia, né? Então, é a região da Cracolândia. Se bem que a Cracolândia ela não tem uma delimitação muito fixa, ela é um pouco móvel, né? Alguns anos atrás ela estava em um lugar, agora ela está algumas quadras para lá, porque enfim, é um fenômeno que é meio que se desloca pela região central da cidade. Mas voltando à coisa da gentrificação, nessas 4 iniciativas, curiosamente, mais nas três últimas, mas foram 4, uma nos anos 70, né, na gestão Olavo Setúbal, que era um prefeito, enfim, além de ser prefeito de São Paulo, ele era dono do Banco Itaú e era prefeito nomeado pela ditadura. Curiosamente, aquele foi o projeto menos gentrificador, né? Em pleno regime autoritário, né, comandado por um prefeito banqueiro. Depois você tem 2 projetos nos anos 80 e 90 de governos do PSDB, que são o Luz Cultural e o Polo Luz, né,
que de fato não tem muita preocupação com a população que vive lá, né? Quer dizer, na verdade, são projetos de revitalização urbana, né? E revitalização é um nome um pouco problemático, né? Porque revitalizar significa trazer vida ou devolver vida onde ela não existe. E não tem lugar mais vivo da cidade de São Paulo do que aquele, ou do que esses lugares que têm problemas urbanos. Bom, problema urbano é vida, né? Quer dizer, você revitalizar significa você decretar que ali não tem vida e você tem que levar uma vida nova. E essa vida nova é uma vida que expulsa a vida que está lá, né? Que é uma vida indesejável, né? Porque não é, enfim, não é agradável aos negócios, não é agradável a olhares preconceituosos, né? É um fenômeno urbano de São Paulo histórico, né? Que você tem regiões, né? O polo dinâmico da cidade, né? Vai se deslocando e vai deixando desocupados lugares centrais com infraestrutura de transporte, com infraestrutura urbana, que vão sendo ocupados por populações e segmentos sociais de classe mais baixas que a ocupação original. Isso acaba sendo mal visto, isso acaba sendo lido como degradação urbana, isso demanda projetos que são projetos que acentuam ou que, enfim, junto com mecanismos de mercado, né, são projetos gentrificadores. Então, Paulo Luz, o Luz Cultural e o Nova Luz foram, sim, projetos gentrificadores. Nesse trabalho, a gente não dá uma ênfase muito grande, se bem que, quando a gente fala da maneira como o projeto, que é um projeto, como disse o Matheus, né, de cunho bastante de mercado, é um projeto bastante de inspiração neoliberal, né, bem marcada, né? E quando a gente mostra que os instrumentos que pudessem envolver a participação, a consulta e a conciliação, né, de interesses legítimos de diferentes grupos sociais com interesse naquele território, quando esses instrumentos são justamente os que não são praticados e você tem uma implementação top-down, né? Então, isso mostra a preocupação que não se teve com a população que morava lá, e que não é uma população, não é uma população, não é um grupo, né? Ali você tem uma variedade de grupos sociais que não foram ouvidos, né? Que são, de fato, enfim, a população mais recente que foi indo lá morar em função da queda do valor dos aluguéis, e que é um fenômeno entendido como deterioração, como decadência urbana. Então, isso atrai população que mora no centro, quer morar no centro, em vez de atravessar a cidade no movimento pendular todo dia. Isso é visto como degradação daquela área. Então, essa população não foi ouvida. Você tem uma população que também não foi ouvida, que ou mora ou é lojista naquela região, né, que são os comerciantes ali da região da Santa Ifigênia, né, cujos negócios funcionam em imóveis que foram objeto do projeto de concessão, né? Então, que a qualquer momento poderiam ser, então, alguns foram, né, poderiam ser desapropriados para a exploração pelo consórcio privado que ganhou, né? Não chegou a terminar a implementação, mas o consórcio ganhou a licitação e receberia a concessão daquela área. Isso significaria desocupar lojas e um comércio relativamente tradicional e próspero ali, né? Então, você tem, esses são dois exemplos, mas você tem moradores tradicionais, antigos, né, que estão ali há 30, 40 anos morando nos apartamentos, que, por sua vez, também têm uma visão preconceituosa sobre os mais recentes. Então, são grupos que têm conflitos entre si, mas esses interesses foram bastante desconsiderados, né? E isso, como o Matheus ressaltou, a gente consegue caracterizar isso fazendo a pergunta: que instrumentos são usados de política pública? Um instrumento de política pública, ou essa visão da sociologia da ação pública, parte da ideia de que uma política pública não é
necessariamente algo que você deva ver com uma lente estadocêntrica, né? Que o Estado formula, implementa, avalia, e você tem aquele ciclo da política pública em que o Estado pode até, né, consultar, olhar tal, mas ele dá pra... O pessoal da sociologia da ação pública, que é enfim, o Perret, o Lacombe-Legalé, são autores franceses principalmente, né? O Roud não é, mas os outros que a gente usou são, olham para a política pública por uma lente um pouco menos estadocêntrica. Então, a política pública, o que o Estado faz, né, no caso, o poder público municipal, o que ele faz, não é fazer a política, não é formular, implementar e fazer acontecer e o Estado faz. É fornecer condições para que a política se produza da interação dos diferentes grupos e agentes. Então, o Estado ele fornece, não sei se a palavra fornece é a melhor, mas o Estado disponibiliza instrumentos, né? E esses instrumentos são os instrumentos que, sendo usados pelos diferentes grupos com interesse naquela política, o Estado certamente é um deles, esses instrumentos vão acabar produzindo a política, né? Agora, esses instrumentos, tem a taxonomia do Roud, que a gente usou, é boa para isso, eles podem ser instrumentos que trazem mais para si, mais para o Estado o protagonismo, e são instrumentos de fato baseados em autoridade legal do governo, da prefeitura, do magistrado, sei lá, enfim, do poder público. E você tem instrumentos que são mais participativos, né? Que você disponibiliza a coisa. E aí a gente faz isso que nos deu a lente conceitual, né, analítica, para a gente analisar essa política. A gente viu, bom, que instrumentos foram usados, né? E aí são essas duas listas que a gente fez, né? Os instrumentos que foram planejados, né? Aí você tinha um conselho da política, você tinha instrumentos mais participativos, né? Deixa eu não consegui, eu ia colocar na minha tela a lista de instrumentos, mas agora me deu um probleminha aqui no computador, não consegui. E você tinha instrumentos baseados em autoridade legal do poder público e em recursos, né? Os que foram usados, como mostrou aquela tabelinha, aquele quadro sintético que a gente fez, os que efetivamente foram usados foram instrumentos que negam a participação, negam a possibilidade ou não abrem para a possibilidade dos grupos com interesse no território se manifestarem e influírem na formulação e na implementação da política, né? Então, ele é mais uma política que, embora tenha, enfim, mexido com um território tão rico, né, tão vivo, tão cheio de interesses, tão cheio de grupos sociais participantes, a política que não deu muita atenção a essa riqueza e procurou e se baseou num conjunto de instrumentos baseados basicamente em autoridade, né? Então, é uma política bastante top-down. E isso a gente pode entender como uma razão para as dificuldades que se encontrou nisso, né? Uma outra coisa que a gente acha que o artigo faz, e a dissertação também, só que a dissertação tem mais elementos, né, tem mais coisas que não está tão resumido como no artigo, é o debate entre a noção dos urbanistas, né, de instrumento urbanístico, né? Então, você pega a Raquel Ronick e o Whittaker Ferreira e outros urbanistas, eles trabalham com essa noção de instrumento urbanístico, né, para a política urbana. Então, a política urbana, foi-se o tempo em que se pensava que a política urbana era uma coisa top-down, né, que você tinha que pensar, né, planejar objetivos, o que queremos em termos de produção da cidade, e aí se faz uma lei e joga. Na verdade, você precisa usar essa noção de instrumento, né,
e você tem instrumentos que é essa discussão, você tem instrumentos que são mais centralizadores, você tem instrumentos que são mais participativos, né? Só que a noção de instrumento do que os urbanistas usam, eles usam a noção de um instrumento urbanístico. Então, assim, um projeto é um instrumento urbanístico, um plano diretor é um instrumento urbanístico, uma lei de uso e ocupação de solo é um instrumento urbanístico, mas você tem alguns cuja implementação passam por uma série de coisas, né? Então, um programa de intervenção como esse, você tem uma lei, você tem um conselho, você tem o uso de um instrumento que é, sei lá, o direito de desapropriação, né? Então, você tem um conjunto de instrumentos que você mobiliza, né? No caso, instrumentos de política pública ou de ação pública, para fazer com que um instrumento de intervenção urbana aconteça. Então, a gente procurou acoplar essas duas noções, né? O instrumento urbanístico que os urbanistas gostam, no fundo, ele depende de um conjunto de instrumentos de política para acontecer. Então, essa no ponto de vista conceitual, é uma discussãozinha que a gente fez que também foi útil para a gente, para o Marcelo na dissertação dele, para a discussão que a gente fez no artigo também. Bom, falei, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, perguntar, tal, não sei se respondi aos comentários do Matheus. Então, eu achei um trabalho excelente, eu só tenho a elogiar, foi muito interessante mesmo, e acho que é um tema que cutuca as feridas do governo, vamos dizer, né? Eu achei bem desafiador o tema, e muito bem escrito, igual na parte que contava como que foi o processo, achei que foi muito claro, parecia que estava contando uma história, que conseguia, por exemplo, eu que sou totalmente de fora desse ambiente, consegui visualizar bastante, sim. As únicas considerações que eu fiz foi mais a consideração, tipo, a questão de formatação, que é igual a numeração, que não começou na introdução, foi mais coisa assim, questão do parágrafo, alguns estão bem pequenininhos, outros já estão bem grandes, foi mais nesse aspecto, o contrário só tem a elogiar mesmo, parabéns. Obrigado. Matheus, você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que o professor Martim respondeu as minhas questões. Eu tinha até esquecido de colocar dos instrumentos, né? Porque tem os instrumentos urbanísticos, instrumentos de participação, instrumentos participativos, tem um debate da literatura, mas ele já colocou e já respondeu, já. É isso mesmo. Então, vamos passar para a próxima apresentação, que é Obrigado, gente. a representatividade dos benefícios previdenciários nos municípios paraenses. Os autores são Elaine Aparecida Teixeira, Eliana Silva Sampaio, Ana Carolina Silva Souza, Jadson Oliveira Silva. Só um instantinho que eu vou projetar a tela aqui e colocar o link. Bom dia, é uma grande satisfação estar presente no SEMEAD 2020. O nosso trabalho, ele retrata a representatividade dos benefícios previdenciários dos municípios paraenses. Ele foi realizado por mim, professora Elaine Teixeira, pela professora Eliane Sampaio e pelos acadêmicos Ana Carolina e Jadson, todos da Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. A introdução do trabalho, ela aborda a previdência social no amparo ao cidadão na velhice, invalidez e doença. E mostra a importância da previdência, principalmente após a Constituição de 88, onde a previdência passou a ser parte da Seguridade Social, que é composta pela saúde, assistência e previdência. E aqui a gente aborda também não só a previdência dando assistência aos segurados, mas também a importância dela nos municípios, nas economias locais.
Então, diante dessa relevância da Previdência Social, o nosso trabalho tem como objetivo analisar a representatividade dos benefícios previdenciários do regime geral em relação ao PIB per capita e em relação à população nos municípios paraenses nos anos de 2005, 2010 e 2015. O referencial teórico desse trabalho, desse estudo, ele trouxe a relevância da política pública de previdência em contextos de crises, sejam elas econômicas, sociais, sanitárias e humanitárias. Aqui a gente trabalhou a vertente, o viés da seguridade, da previdência no contexto de seguridade, não apenas como seguro, mas a importância dela de amparar a população e também a importância dela dentro dos municípios, de forma em que ela não seja vista somente como um peso nas contas públicas e não seja vista somente como um problema fiscal, mas que seja vista também a sua importância social para a sociedade de forma geral. E também abordamos os aspectos gerais da economia paraense na década de 2005 a 2015 e os reflexos na atualidade. Essa década estudada de 2005 a 2015 passa por cenários econômicos diferenciados. Nós tivemos o ano de 2010, em que a economia estava galopante, uma economia em alta, e tivemos o ano de 2015, onde nós tivemos uma recessão econômica. Esses períodos diferenciados econômicos, eles influenciaram na nossa pesquisa exatamente por influenciar na arrecadação previdenciária, influenciar na renda, influenciar no emprego formal em si. Então, isso influencia a arrecadação da Previdência, que acaba por afetar a nossa RLP, que será mostrada nesse trabalho. O nosso método utilizado foi um estudo com a abordagem descritiva quantitativa. O campo de observação foram 71 municípios do estado do Pará, dos 144, nós estudamos 71 por falta de dados dos demais. Os valores monetários foram atualizados com base no IPCA e IBGE 2015 e nossas fontes de dados foram o IBGE e a Estatística Municipal da Previdência Social. O método utilizado também, nós utilizamos aqui um índice chamado RLP, que foi criado na minha dissertação, que é a representatividade líquida da Previdência nos municípios, onde a gente verifica o total dos benefícios previdenciários menos a arrecadação que aquele município obtém em termos de previdência sobre o PIB total. Daí a esse índice. Esse índice foi criado na minha dissertação, ele foi aplicado nos municípios mineiros e agora estendemos o estudo para os municípios paraenses. E essa RLP, que verifica a representatividade da previdência com relação ao PIB total do município, neste trabalho ela foi segmentada para verificar o impacto na segmentação dos municípios por PIB per capita e na segmentação dos municípios por população. Os resultados que obtivemos foram os seguintes. Quando nós verificamos a RLP por intervalo de PIB per capita, nós verificamos que a Previdência ela tem grande relevância nos municípios que contêm baixos PIBs per capita. Nós segmentamos aqui as faixas de até 8 mil, de 8 a 20 mil e acima de 20 mil o valor do PIB per capita. Nós verificamos que quanto maior era a representatividade, menor era o PIB dos municípios. Isso ocorreu ao longo dos 3 anos. E averiguamos também que no ano de 2015, houve um aumento considerável, exatamente pelo que nós falamos, os impactos da crise econômica em termos de arrecadação. Então, nesse primeiro gráfico, a gente verifica a relação inversamente proporcional entre RLP e PIB per capita. A gente verificou também municípios que dependem muito da Previdência, como Igarapé-Açu, que chegou a representar quase 30%, a RLP demonstrando ser relevante na economia local o valor dos benefícios. Nós verificamos municípios que a dependência é muito baixa, como Paraupebas, Canaã dos Carajás, porque o PIB é muito alto devido à mineração desses municípios. São municípios com economias mineradoras. No segundo gráfico, nós tivemos também a média da RLP segmentada por intervalo populacional. Aqui a gente verifica que não há uma discrepância tão grande ao longo dos 3 anos nas 3 faixas de intervalos populacionais que nós segmentamos. Então, nós podemos observar, comparando o gráfico 1 com o gráfico 2, que não houve uma relação de proporcionalidade
tão linear da RLP por segmentos populacionais. Por quê? Porque às vezes cidades pequenas em termos populacionais, elas podem conter grandes indústrias e mineradoras e elas são capazes de gerar renda, emprego e atuar na dinâmica redistributiva da previdência. Em contrapartida, cidades populosas podem não conter esses complexos industriais e se tornam polos de baixa arrecadação. Isso vem influenciar na nossa RLP, tornando ela mais elevada. Então, as nossas conclusões foram as seguintes, diante essas observações nos nossos resultados, que a Previdência tem uma considerável relevância nos municípios paraenses e que nós percebemos também a dependência dos benefícios previdenciários dos municípios mais pobres e não nos municípios pequenos em termos populacionais. A Previdência, então, ela não pode ser vista apenas como um olhar fiscal e com peso nas contas públicas. Ela precisa ser vista, pessoal, também como um Estado-providência, como um colchão que vem amparar a população, em especial nos municípios pobres. E ela também ela promove também desenvolvimento local. Isso é muito importante. Nós podemos ver nesses municípios através dos nossos gráficos. Então, a pesquisa trouxe cenários econômicos diferentes ao longo dos 3 anos, que pôde mostrar a característica redistributiva da Previdência nos momentos de crise, sejam essas crises econômicas, sociais, sanitárias, como essas que estamos vivendo agora na pandemia. A importância de ter um seguro social, uma seguridade ali no momento em que estamos com muitos desempregos, com uma recessão grande. Então, o benefício ele torna-se algo fixo e que vem a movimentar a economia de muitos municípios. Essa é a ideia geral do nosso trabalho e essas foram as principais conclusões apresentadas. As nossas referências são essas e muito obrigada. Então, tivemos a apresentação do que seria o terceiro trabalho e está aberto para discussões. Ana Carolina participa do trabalho, é isso? Isso. Tá bom. Primeiro, parabenizar aí pela escolha do tema, né? Questão orçamentária pública está em evidência mesmo e a questão previdenciária a gente precisa achar um caminho. Antes de achar um caminho, precisa entender o que ela representa. Foi justamente o que vocês colocaram, né? Eu achei muito legal esses dois trabalhos, porque o de vocês e o outro trabalho tratam exatamente do mesmo objeto, que é o impacto da Previdência no orçamento público, principalmente nos municípios, né? Que aí é o grande desafio, né? E trato de perspectivas diferentes, né? Eu vou comentar, eu não sei, Isabel, se o pessoal vai estar conseguindo entrar, mas eu vou fazer o comentário conjunto, porque é muito interessante, né? A partir do momento que, em 1988, a gente começa a organizar a nossa Previdência Social, ela tem uma lógica de não só a perspectiva de dar ao trabalhador o seu devido descanso, não só, isso também, mas ela tem a grande perspectiva que vocês colocaram no debate, vocês colocaram no trabalho, né? E eu sinto sempre que eu vejo as pessoas tratarem de orçamento público, de previdência, eu fico meio angustiado, né? Acho que depois de 10 meses de isolamento, a gente está participando das coisas e tentando compartilhar nossas angústias. Eu fico meio angustiado, as pessoas não conseguem compreender que o instrumento de previdência social ele é um instrumento de redistribuição de renda, né? De reorganização da base da nossa pirâmide social, de gente que, durante muito tempo, principalmente, trabalhou em serviços que danificaram seus próprios corpos, suas próprias mentes, e que precisa ter uma outra lógica, né? Não só a lógica fiscal, que é exatamente o que vocês estão abordando. Eu fui atrás do RLP, achei incrível, não é você na apresentação, né? É outra autora. Achei incrível, passa para ela essa análise do índice de representatividade líquida da Previdência, e a perspectiva que vocês colocaram
né, de trazendo esse debate da reorganização do orçamento, entendendo o papel da Previdência, principalmente nos pequenos municípios, é uma perspectiva que tem faltado, né? E aí ficou algumas perguntas para mim que, na verdade, eu queria fazer em diálogo com outro trabalho, porque é muito nítido o diálogo dos dois trabalhos, né? Eu não sei se vocês, autores, tiveram acesso aos outros trabalhos da sessão, mas é muito nítido o diálogo. Não tinha como. Eu li um, eu li o outro e os dois estavam dialogando, né? Principalmente nessa questão populacional, né? O outro trabalho coloca como a questão populacional como uma variável importante que vai definir o impacto da Previdência. E vocês falam exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário, de que às vezes não vai importar a questão populacional, né? Se o município tem muita gente, se o município tem pouca gente, o que vai importar objetivamente é a questão da pobreza, né? É a questão do impacto da realidade do fluxo que a gente chama, né, de fluxo de capital nos municípios, o que não tem e não tem essa variável no outro trabalho, né? Então, esse diálogo que eu acho que vocês seria muito interessante ver o debate. Eu queria muito propor exatamente o debate. Eu queria um pouquinho que vocês falassem dessa experiência. Não sei se é possível você trazer, porque é uma experiência da outra autora que apresentou o vídeo, nessa perspectiva que ela já tinha feito nos municípios mineiros, essa percepção permanece, né? De que o tamanho populacional de um município, né? E aí é um debate que talvez vocês façam em outro momento. Eu sempre falo que eu entendo e compreendo, porque eu também sou autor de artigos em evento. O artigo tem tamanho, tem limitação, então não tem crise. Mas, assim, se vocês fazem esse debate do Pacto Federativo, né, de compreender a organização que foi proposta em 1988 e que parece que avança muito a compreensão de que a constituição de muitos municípios, principalmente de municípios pequenos, é um erro, né? Inclusive é isso que o outro trabalho coloca, de que a forma que se tem para se instituir municípios muito pequenos é um erro, mas na perspectiva de vocês é irrelevante. Não que não tenha impacto, mas é irrelevante, porque não importa se o município é grande, não importa se o município é pequeno. O que importa é se o município é pobre ou se o município tem um fluxo de capital real, né? Então, assim, a perspectiva de vocês quase que mata no ninho essa discussão. E eu, particularmente, vou muito nessa linha. Eu não acredito que o tamanho do município em si reflete na sua composição orçamentária, no impacto orçamentário, né? Porque nós temos as transferências intergovernamentais, aí tem um outro debate mais delicado, e que, dependendo da participação do município na economia, é o que ele vai ter de reflexo de receita, né? E aí ficou meio esse debate, para mim, ficou muito evidente, né? De que o tamanho do município não importa. Então, eu queria um pouco que vocês falassem dessa experiência que a pesquisa já trouxe de outros municípios, sobre essa questão da pobreza, né? Como ela efetivamente impacta na questão previdenciária, porque as pessoas, quando faz o debate de previdência, muitas pessoas que têm o acesso ao benefício, a esse programa, muitas vezes não contribuiu ao longo do tempo, né? E por questões que o trabalho não foi regulamentado. Por exemplo, temos aqui as donas de casas, por exemplo, durante muito tempo foi renegado compreender ser dona de casa como um trabalho, né? Isso é recente, e você, sendo dona de casa, agora você tem a previdência, mas você não contribuiu ao longo do tempo. Então, como que esse debate que vocês colocaram, principalmente numa experiência anterior, de como que vocês identificam essa questão da pobreza, né?
o que é ser pobre? O que significa um município ser pobre? Né? Vocês colocam, evidenciam, mas eu queria aprofundar essa reflexão mais no diálogo com o trabalho, né? Para ver se a gente construir um diálogo, mas essa era a minha proposta que eu queria trazer. O que significa um município realmente ser pobre? Né? Ter muitos cidadãos e cidadãs que dependem da Previdência, né? E o dinheiro da Previdência, né? Ele não retorna quase que diretamente ao orçamento público, né? Tem aí um desencontro de compreensão, e eu vou ser bem sincero, não no trabalho de vocês, acho que o trabalho de vocês está apontando realmente para o problema. Se a gente pegar municípios fora do Brasil, né? Municípios europeus, municípios do leste da Europa, até mesmo mais para a Ásia, a gente vai ver que são municípios pequenos, né? Que aqui são considerados médios, tal, e eles conseguem se organizar no orçamento público, com previdência, com todas essas dificuldades, com tudo que a gente discute aqui, mas eles conseguem se organizar. Então, a questão não é muito o tamanho do município, e sim a pobreza, né? A dificuldade da gente repensar a distribuição da dinâmica do capital, do comércio, das empresas, das indústrias no território nacional, né? Não dá para termos um estado quase que 100% ocupado, como é o estado de São Paulo, e não, em compensação, o Pará, né? Que é o caso de vocês, que vocês estudaram, que a gente sabe, né? A gente sabe a ser explorado, né? A ser explorado. Parte significativa do seu território ocupado pela floresta, né? E não há um programa de utilização inteligente desse, a não ser a exploração maluca que sempre teve e continua tendo. Mas não há de pensar como organizar economicamente, o que dificulta os municípios não serem pobres. E aí impacta, recebe mais previdência, impacta no orçamento público municipal e não necessariamente o tamanho do município, né? Eu queria um pouco que vocês trouxessem essa experiência. Não sei se eu fui mais confuso do que atrapalhei mais do que ajudei, mas eu queria que vocês falassem um pouco desse entendimento que vocês acumularam na outra pesquisa, que vocês apresentam nessa, sobre a questão da pobreza. Como que vocês identificam a pobreza nos municípios e como é isto que impacta realmente no orçamento público, né? Nós temos visto agora, porque eu acabei lembrando da reforma do Bresser e de todo mundo que estava ali por causa do trabalho do professor, e todo mundo que estava ali envolvido, né? Inclusive um dos grandes economistas é o André Lara Rezende, né? Que pensou o Plano Real e organizou. E ajudou a organizar a reforma do Bresser. E ontem ele solta um artigo dizendo pela primeira vez, acho que na vida dele, de que nós precisamos aumentar o investimento público aquém de taxa de juros. Aí é um debate econômico. Mas, assim, mostra que o problema é investimento público, o problema é propor que os municípios tenham a sua produção econômica ativa, que não dependam apenas de transferências intergovernamentais, que não dependam dessas questões, e aí a gente vai ver que o impacto no orçamento é outro. É claro que folha de pagamento, previdência, sempre vai ser maior nos municípios, isso é óbvio, mas isso não define o tamanho da população, não vai definir se o impacto é negativo ou positivo. O que vai definir se o impacto é negativo ou positivo é justamente a pobreza, que eu acho que é a perspectiva que vocês colocaram. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa experiência que vocês já acumularam, falasse um pouco do RLP, né, como foi a constituição dele, e apontasse para a gente aí essa compreensão de que o nosso problema no orçamento público municipal é a pobreza que os municípios estão... Estou usando o termo que vocês usaram, tá? A pobreza que os municípios eles estão inseridos, não estão numa dinâmica economicamente ativa. Bom dia a todos, né? Eu quero agradecer as considerações já colocadas até o momento. A gente é aqui do Pará, né? É uma universidade muito nova do sul e sudeste do Pará, antigamente era a UFPA e foi desmembrada. Nós
Eu sou de um grupo de pesquisa junto com esses autores, onde a professora Elaine, que foi a que criou a RLP, que você já comentou, ela passou aqui para ser professora do Instituto e começou esse grupo de pesquisa agora com análise no Pará, né? Realmente foi o que você falou, foi o que a gente quis demonstrar. Quando se trata de previdência, as pessoas gostam muito de falar como peso nas contas públicas, ou é algo ruim, né, que tem que ser tirado, diminuído. A gente quis mostrar o oposto, que na verdade não é apenas um peso nas contas públicas, mas na verdade ela ajuda muitas economias de municípios pobres, né? Ajuda na economia e também no desenvolvimento daquele local, né? E já respondendo a sua pergunta, quando se fala em pobreza para a gente, são municípios que dependem totalmente do governo público, né, do dinheiro público, da prefeitura e dos seus comércios locais, que geralmente tem, né? Então, são municípios muito pobres. Exemplos, assim, de municípios que são pobres, mas os seus diferentes são pobres não, que são pequenos, né? Que a gente colocou que municípios pequenos e municípios grandes não tem nada a ver, mas sim a sua riqueza. Quanto à sua indústria. Parece que ela teve problema com conexão também. Esperar um pouquinho, mas eu acho que é isso mesmo. Muito interessante. Para mim foi... eu fiz muito esse debate da Previdência e colocava essas questões, né? A Previdência não é algo ruim, pelo amor de Deus. Que tem que ser extirpada, que tem que ser cortada, que tem que ser limitada, que tem que trabalhar até os 78 anos. E as pessoas não entendem a organização dos municípios, né? Foi muito legal a perspectiva que eles colocaram, né? Porque é muito oportuna, né? Muito oportuna nesse momento, né? Trazer muito. E eu não Eu sei, não professor, você trabalho, teve... eu tinha visto o resumo que aparece lá, aquele resumo expandido, já tinha achado bacana. E, de fato, é muito legal trazer isso nesse momento. Né? E eu até brinquei aqui em casa, porque a minha esposa também é doutoranda aqui na Unicamp. Eu falei, nossa, eu vou deixar a minha crítica mais pesada para o trabalho da Previdência, abordando a questão fiscal, meramente fiscal, e de que isso é um problema, de que nós temos que pensar em como... não tem segredo, né? Não tem segredo. O que a gente precisa é ter dinâmica econômica. Agora, a Previdência vai fazer o quê? Você vai fazer as pessoas trabalharem até morrer? As coisas que... o endividamento... tá voltando. Voltou. Tive um problema, voltei. Tá dando para escutar? Tá sim, já? Desculpa, gente. Mas continuando, assim, aqui no Pará eu estava falando sobre municípios pequenos, porém, que como tem indústrias, gera emprego e riqueza para aquele local, né? Faz com que a renda daquelas pessoas aumente, né? Digamos assim, a arrecadação. Então, assim, o que eu quero dizer é que, por exemplo, temos um município aqui, o Leonópolis, bem próximo do nosso município, que é Rondon do Pará, que ele é um município pequeno, mas ele não depende tanto da Previdência. Né? Ele é um município rico por ser pequeno, porque lá tem muitas indústrias. Tem a plantação de soja, que, né, nós sabemos que o Brasil ele exporta muita soja. Tem também de cana-de-açúcar. Então, assim, tem muitas empresas nesse município que gera riqueza para esse município e renda, né, na economia. Temos municípios também, se tratando do Pará, que tem minério, né? E que geram muita riqueza. Então, assim, nós percebemos que não é realmente o tamanho populacional, mas sim municípios pobres que dependem, onde eles arrecadam menos do que dão benefícios. E nesses municípios que a gente viu que tem muita indústria, eles arrecadam mais, né? Então, assim, tem uma representatividade menor, se tratando da representatividade da Previdência e sua dependência. Você perguntou também sobre
que foi feito lá em Minas, né? O estudo da professora, a dissertação dela. Eu não sei realmente como foi criado a RLP, porque ela, quando conta para a gente, ela fala que deu muito trabalho para chegar nesse índice, né? Minas é um município, se comparado ao Pará, com muitos municípios, 800 e pouco, Pará é 144, então deu muito trabalho realmente. Mas o estudo dela, a dissertação, deu a mesma análise, onde municípios pequenos ou grandes não interessa, mas sim ricos ou pobres. E esses municípios pobres é o que dependem mais. Então, não vê a previdência no olhar realmente de peso nas contas públicas é muito importante, se comparado ao que ela pode desenvolver um local e gerar, de alguma forma, uma vida melhor para aquelas pessoas que já vivem no município pobre. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi suas perguntas. Não, respondeu sim. Eu tava, a hora que você caiu, eu estava fazendo justamente essa reflexão, né, de que a questão de dívida, porque é isso que o outro trabalho aborda, né? A questão da dívida pública, ela não é uma... A gente já avançou no entendimento que o problema não é o tamanho dela, né? Então, a dívida por orçamento não é o tamanho dela. A gente goste ou não, o Estado não quebra, né? É óbvio que ele é baseado na fé das pessoas, né? Tem toda uma discussão e tal, mas o Estado não quebra. O problema da dívida não é o tamanho, o problema da dívida é o tempo, né? Se a gente olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, a dívida é 3 vezes maior do que a produção econômica, né? E não quebra. A China, a mesma coisa. O nosso problema é o tempo, né? E a gente não tem essa consideração aqui no Brasil, né? De entender que o Estado precisa absorver uma dívida de médio a longo prazo, aumentar essa questão do investimento público, propor uma dinâmica econômica mais igualitária no território nacional, né? Aí a gente vai ver que a questão da previdência ela é um impacto muito pequeno no orçamento público, até porque, né, uma coisa que a gente também já avançou no debate do orçamento público, de que cada realzinho que você coloca na mão de famílias de trabalhadores, e aqui eu estou entendendo de quem precisa trabalhar todo dia como nós, né? Precisa sair cedo, trabalhar, ganhar o dinheiro, como nós, esquece aquela casta que não trabalha, que é um pequenininho, mas a grande maioria, cada real que você dá na mão dessa pessoa, objetivamente se transforma em 3, 4, 5 no orçamento público, né? A pessoa, se ela ganha mais, ela vai pintar a casa, ela vai comer melhor, então isso faz uma dinâmica econômica real e isso volta para o orçamento no final da conta. Então, justamente a lógica é diferente, né? Que era a pergunta que eu ia colocar para o outro grupo, né? Por que eles não trataram da variável do tempo na dívida, né? Se isso já avançou, se isso já se colocou, se a gente já entende que a dívida pública não é um problema. Aqui no Brasil, por exemplo, nós acabamos de atingir 90% do PIB essa semana. E qual que é o grande caos nosso? É que a dívida, parte considerável dela, vence a cada 4 dias, né? Então, a cada 4 dias, o Tesouro, as contas públicas, precisa fazer um processo aí de pagamento nos bancos e tal, e é isso que dificulta, né? Mas parabéns pelo trabalho, achei muito interessante, acho que as pessoas, a mesma observação que eu fiz no trabalho das concessões urbanísticas é o que eu faço no trabalho de vocês não têm medo de fazerem essa percepção do debate de ideias, né? Que na universidade a gente pode chamar de debate ideológico, precisa entender onde estão, como que os pensamentos e até os pensadores, de que fonte eles estão bebendo essas reflexões, porque nós não estamos aleatoriamente, nós não estamos fora desse debate político ideológico, né? A universidade não está fora, nós estamos dentro, né? A ciência também reproduz esse tipo de coisa. E o trabalho de vocês não teve medo de tocar nisso, né? Como o trabalho do pessoal, do professor, não teve medo. Nós temos que trazer a perspectiva que está falando de concessões urbanísticas, é uma perspectiva neoliberal, que tem um entendimento, um viés por aqui, né? E vocês trazem isso, né? Com mais tranquilidade, mas vocês trazem isso, né? Porque a previdência não é um problema. A previdência não pode ser vista como um problema.
Pelo amor de Deus, né? Se a gente cortar a Previdência, as pessoas passam fome, né? Precisa ser dito para as pessoas entenderem. Na verdade, é fiscalização que falta, né? E aí tem algum rombo aí diz que tudo é previdência, mas nós percebemos que tem muito município que não depende de nada, que arrecada mais do que dão benefícios. Então, assim, e esses municípios em negativo, né? Que arrecadaram mais. Então, acho que dá um balanço àqueles que realmente precisam mais do benefício. Isabel, com você. Então, eu achei o trabalho super interessante e eu sou da área de contabilidade, então eu acho muito legal quando trabalho com índices, assim, né? Eu só achei que faltou colocar só um pouquinho, tipo, a partir de quanto desse índice, a partir de qual valor ele é considerado alto ou é baixo, porque vocês colocaram que como resultado que é consideravelmente alto e elevada representatividade no índice que vocês acharam. Aí eu acho que só faltou colocar, a partir de tal valor, esse índice é considerado alto, a partir de tal valor é baixo. Só essa coisinha assim. E eu achei muito interessante até a questão por estar falando da reforma da Previdência agora. Realmente precisava ter uma reforma. Só que muitas vezes eles fazem sem analisar esses parâmetros, igual a necessidade para a economia e para a população, né? Eu acho que eles têm que fazer essa reforma olhando nos outros aspectos também, que precisa ter uma balança, assim, né? Para não afetar nas outras coisas. No mais, eu achei muito bacana o trabalho mesmo. Parabéns. Eu agradeço, já anotei a sua dica, achei muito importante realmente ter esse parâmetro, e muito obrigada pelas considerações. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ainda temos A gente 19 vai minutos, encerrar, se né? Porque precisar. o terceiro trabalho não vai... É. Bom, então eu vou agradecer ao professor Martim, agradecer a Ana Carolina, que vocês levem aos demais autores do trabalho de vocês as nossas considerações, os nossos parabéns, dizer que o SEMEAD está aberto aí sempre e para mim foi uma satisfação moderar mais essa sessão. Agradecer a Isabel, que foi fez toda a operação, né? O meu papel era só fazer comentários, eu já estava aflito se eu tivesse que colocar vídeo, tirar vídeo. Meu Deus, obrigado, viu, Isabel? Você facilita muito o nosso trabalho. É um prazer trabalhar contigo também. E a UFLA é um ambiente muito, muito agradável. Já fui muita coisa aí na UFLA e em breve, quem sabe, a gente não se encontra presencialmente. Gente, obrigado pelo trabalho de vocês. Um bom dia a todos. Bom e dia. Até a próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Até logo, tchau. Tchau, tchau.